Deixa eu cumprimentar o Marcelo Coutinho, que está na área. Coutinho, pela ordem, vamos acompanhar essas chineladas, falar de moeda americana, de Ibovespa Futuro, você traz a sua verdade gráfica e na sequência já vamos para a NVIDIA, porque a verdade dos fundamentos o Gabriel nos trouxe, o informativo eu acabei de pagar, vamos para o gráfico também. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, pessoal, tudo bom? Bora lá, índice do seu lado esquerdo, o mercado cai quase nada, 0,32%, abre em alta, faz aí um movimento de correção. Tudo sob controle, né? Em homenagem ao meu amigo Léo Pinheiro, tem um novo bordão. Agora, como diz o Coutinho, tranquilo, mercado autista, fica sossegado. Ah lá, tá vendo? Dobradinha, querido. Então, assim, o mercado corrige, fica tranquilo, deixa o mercado corrigir. O mercado bate ali a 1,39085, volta para dentro do canal, tá tudo sob controle. O dólar, eu já atualizei o gráfico, né? Aqui também eu tinha falado que o dólar tava virando, efetivamente vira. Sobe desordenadamente, rompe agora 5,614, esse é o ponto atual. Tem upside programado a R$ 5,756 e deve dar uma lateralizada em R$ 5,692. Como tá com esse movimento muito forte, difícil dizer, a priori pouco provável, teria que ter um candle com o dobro do tamanho de hoje para bater em R$ 5,69, mas de qualquer forma, vamos acompanhar. Dólar para cima, só aguarda um pouquinho 614. Índice a priori para baixo. Objetivo, deixa curtir o canal. 1,36740. 10h07. Vamos para a NVIDIA? Bora. Partiu. Tá na tela. NVIDIA tá na tela. Então assim, né? O envelope, ele vai ser desfeito, porque a plataforma, ela já me mostra, né? O pré-market. Pré-market de NVIDIA, $121, cai 4,01 dólares, 3,18%. Então, assim, o canal, ele tá entre 123 e 130. Bonitinho, envelope de alta, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado não vai subir. NVIDIA vai abrir abaixo, tá? NVIDIA vai abrir a priori 121 e a parte de baixo do canal 123. Então, vai quebrar o canal. Ainda que, atento, NVIDIA pode subir e voltar a tocar na linha. Então, vamos tomar as decisões com calma, mais conservador, ok, quiser zerar não tem problema nenhum. O mais arrojado, ou eventualmente, se quiser pensar um pouco na estratégia, não precisa correr. NVIDIA pode abrir a 121, pode subir a 123, volta para dentro do canal e o envelope de alta permanece. Então, só quero pedir um pouquinho de atenção para eventualmente não sair tomando decisão aí de forma arrojada, tá bom? Vai tranquilo, ok, não gostou da operação, pode zerar, nós estamos comprados lá na casa de 108, tá super bem. De qualquer forma, só tenha cuidado, porque a estratégia ainda não fica invalidada. 10h09, vambora, amigos. É o seguinte, highlights da Bolsa Brasileira. O Ibovespa está recuando 0,22, isso aqui é um ponto importante de alinhamento. Agora que vocês vão acompanhar, é no canto inferior direito da tela. Ibovespa Futuro e dólar futuro, é importante com transparência dividir com vocês o nosso critério artístico, jornalístico, editorial. A partir das 10 da manhã, pelo protagonismo do Ibovespa à vista, nós só vamos tocar o sinal de mínima ou máxima quando o Ibovespa à vista renovar máxima ou mínima intradiária. O Ibovespa Futuro pode renovar as máximas e as mínimas e não haverá sinalização sonora pelo protagonismo que o à vista passa a ter a partir das 10. Até as 10, até porque o Ibov à vista nem está em campo, as máximas e mínimas do Indifut é que vão ser sinalizadas também sonoramente, que é um jeito de complementar a nossa cobertura. Afinal, se você não estiver ligado nas máximas e nas mínimas, o som te ajuda a mirar o olho ali para o canto inferior direito. Você reparou na novidade? Olha lá, ó. Ibovespa Futuro, dólar futuro, canto inferior direito. Leonardo Pinheiro vive uma grande fase. Uma grande fase, Leonardo Pinheiro. Impressionante. Impressionante. Você sabe, não posso falar. Não, sai daí. A risada dele, sai daí. A risada dele. Sai Essa daí. risada. Eu não tô te levando para aí, eu não tô te levando para aí. 10 e 10, vamos lá, atenção. Amigos, os highlights da Bolsa Brasileira. Enquanto o Ibov renova a mínima, perde os 137 mil, chega a 136.963 pontos. A curva de juros tem 6 pontos base e meio a mais nos prêmios e o dólar tá subindo 1,05%. De 10 em 10 é que se vai, hein? Nós continuamos pulando de 10 em 10 centavos com uma frequência meio constrangedora. Fechamos ontem em 5,56, já estamos em 5,62,5. Bom, quais são os papéis que mais avançam? Goal 4, GGBR 4, Semin 3, CSNA 3. O que há de comum entre eles? Minério de ferro.
nós temos uma alta média para esses papéis de 2,2%. Vale não chega a ficar no top 5, mas avança 0,40%, está em 59,63%. Cogna, avanço de 0,70% e Natura, avanço de 1%. Esses são os papéis que mais se destacam. Ponto oposta. Azul 4 caía 3,17% quando era devolvida a leilão. R$ 7,02 o patamar de preço. O Azul 4 está de volta ao leilão, acabou de entrar. Asa 3 caindo quase 3%, Açaí caindo 1,7%, Vibra caindo 1,5%, CVC caindo 1,5%, são os destaques de baixa. Isto posto, amigos, vamos com a notícia. A Azul, de volta ao leilão, tendo sido o papel que mais caía na Bolsa Brasileira, graficamente revela o quê, Coutinho? Bora lá, deixa eu dar um zoomzão nesse cara e ver o que tá acontecendo. Papel e leilão, ok. Mortinho, suporte, R$ 7,33. Tem alguma coisa lá em março de 23, mas a gente não precisa chegar a tanto. Olha só, cai, corrige, cai, pivôzinho de baixa, tinha esse rompimento a 7,33. Papel tangencia um rompimento, acabou de sair de leilão agora, R$ 6,90, 6,80, volta a leilão de novo. Então pronto, é o mais rápido que eu já vi na minha vida. Mercado deve, a priori, jogar azul. Objetivo me parece muito agressivo, R$ 5,63. 0,28 de vol, 40,45 de stop loss. A venda eu acho muito perigosa, ou seja, eu tô abaixo da região de compra. Então, assim, tudo é possível, fica a critério. É o tipo de operação que tem uma característica especial. Então, primeiro, comprimento de R$ 7,00 a 5,63, é muito longo. Então, se for entrar vendido nesse papel, as vendas são parciais. Então, vende, empurra para baixo, vende, empurra para baixo, vai colocando stop e vai empurrando o papel. Jamais faria uma venda integral nesse nível de preço. Lógico, você tem os fractais no meio do caminho na casa de R$ 6,40, R$ 6,00. Então, fica atento, não vai descer direto, tá? E, de novo, se levar até o final, para mim, o primeiro objetivo seria recompra, R$ 5,63. O povo quer saber, o que é cunho? Cunho, direção. Cunho altista, cunho baixista. É a direção primária. Vamos chamar de cunho a direção primária. Então, se o cunho é baixista, a direção primária é baixista. O que é a direção primária e qual a diferença dela para secundária? Porque você pode, por exemplo, quando você pega no gráfico diário, vamos pegar azul, vou dar um reset no gráfico e vamos pegar. Então você olha o cunho do papel inteiramente baixista. Então eu chamo de cunho a direção primária, ou seja, o papel vem caindo desde dezembro 23 e não faz nada diferente. Eventualmente, deixa eu pegar um papel que tenha uma secundária diferente. Embraer, eu vou clicar em Embraer, tá lá. Embraer você pega, por exemplo, uma primária toda altista, só que uma secundária, ou seja, quando você vai mais perto, aí você vê que ela já deixa de ser altista e passa a ser lateral ou congestão. Então, toda vez que eu falar cunho, é a primária, é aquela que me leva, é aquela a qual eu me baseio. E aí você pode ir para secundárias, terciárias, enfim, que são aquelas mais curtas, que eventualmente quando eu falo de figura de convergência, você tem, exemplo, pivô de baixa com um pivôzinho de alta. Então você tem duas coisas que são divergentes. Então você tem, exemplo, um cunho baixista com uma secundária altista. Aí você não faz nada. Mas toda vez que eu falar cunho, primária. Agora, o critério para ser primária ou secundária é qual? Porque você chamou de primária a noção de longo prazo, mais ampla, que no caso de Embraer sugeria pegada de alta. Tá. E chamou de secundária a de curto prazo, que sugere congestão, lateralização. Eu poderia chamar ao contrário? Essa de curto prazo é a primária e a mais longa a secundária? Não. Qual que é o critério? Você vai fazer assim. Quando você tiver, deixa eu ver o que a gente vai pegar. No meio do programa a gente vai achar, mas eu vou explicar. Eventualmente com gráfico ficaria melhor. A primária é aquela que você tem, exemplo, aqui eu tenho um pivô de baixa em azul, tá? Então eu tenho um cai, tenho um corrige e tenho um cai. Então essa é a minha primária, é a primeira figura. Agora, imagina que aqui em azul eu tivesse, aqui na minha região de relevância, a mais curtinha, um pivô de alta. Então o que eu tenho? Eu tenho uma primária baixista, só que eu tenho uma segunda figura. Essa segunda figura, ela é altista, então ela se passa a ser secundária. Então a secundária, na verdade, ela existe, ou ela se confirma, quando você tem uma figura gráfica que te mostra que, eventualmente, ela pode ser na mesma direção, pivô de alta, envelope de alta, ou ela pode ser uma secundária divergente da original. Eu posso ter pivô de baixa, envelope de alta. Então, primária e secundária, você pode tomar pelas figuras que você tem. A mais longa vai ser sempre a primária, a mais curtinha, eventualmente, vai ser a sua secundária.
Excelente, Coutinho. O povo quer saber também o que é retração. Retração? Retração. Então vamos lá. Você tá olhando esse pivô de azul na tela. Quando você olha o FIBO, a gente falou isso ontem, inclusive. Você tem as retrações e você tem as expansões. Então vamos tirar essa linha e vamos colocar aqui. A retração são as linhas que ficam no FIBO. Então você desconsidera, e aí eu vou pegar e vou desconsiderar a marra aqui, ó. Vou tampar. Então você tem o FIBO, 2 linhas externas, 3 linhas internas. Essas 3 internas, com exceção dessa 8,91 que você vai desconsiderar, que é uma patente minha, você tem as retrações. Então o mercado cai, o mercado corrige. Isso é uma retração. O mercado retrai, vem de retração. É anular o movimento anterior. Isso que é a retração. Então, isso é a retração. Então, o mercado sobe, o mercado corrige, cai. Ou o mercado cai e o mercado corrige, sobe. Então, essas 3 linhas centrais, 38,2, 50 e 61,8, são as retrações. É onde eu dou a entrada na minha operação. No caso aqui, azul, pivô de baixa, entrada, ponta vendida. E você tem as expansões, que são até onde o movimento vai. Então, como você tem 3 retrações, você tem 3 expansões. A primeira retração ligada na primeira expansão, a segunda retração na segunda expansão e a terceira retração na terceira expansão. Então, a retração é onde você abre a operação, onde você entra, e a expansão é onde você sai. A terceira linha, que é aquela que não passa, ela é uma expansão. É onde o movimento vai, no caso, é a máxima do seu movimento. 10h18, e é isso. No dia a dia, em um espaço ou outro, a gente vai apresentando para você mais conceitos, a fim de que você domine o Fibonacci com o Super Coutinho. 10h18, vamos acionar a Central TC Investimentos e na volta tem os pedidos da audiência, tem muita pergunta aqui do público. Bradesco tá no radar, Casas Bahia, Petrobras, Vale. Agora é pra selva que a gente vai. Vem aí, Guto Cerávolo. Alô, Guto, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Diego, bom dia, Leozinho, muito bom dia, Coutinho, muito bom dia a todos que estamos assistindo aqui na nossa TC News. Ontem eu comentei do spread entre Petro 4 e Petro 3, né? Recentemente tivemos um aumento, né? Ou seja, posição de compra, né? Dado pelo Morgan Stanley para as ações de Petro. Então o que acontece? Os gringos gostam muito da 3. Logo em seguida tivemos também do Santander. Esse spread abriu. Olha só, nesse exato momento saindo, né, a R$ 3,70 de diferença, ou seja, a diferença é um menos o outro, tá? É um conceito diferente, é um menos o outro. Então está saindo a R$ 3,70. Eu quero puxar, né, chamar atenção aqui para esse gráfico. Olha só, nós temos aqui desde 2019, a máxima que ele está batendo é exatamente esse nível. Então eu considero uma boa oportunidade, tá? Então você vai comprar a mesma quantidade. Deixar claro que não é financeiro, é quantidade, é spread. Então você vai comprar 1.000 de Petro 4 e vender 1.000 de Petro 3. Vai receber R$ 3.700 agora, tá? Eu considero o melhor ponto aqui, R$ 3,60, então tá dando entrada. Já entramos aqui. O que a gente espera, né? Que essa diferença ela volte. Lembrando que Petro 4 e Petro 3, elas estão pagando o mesmo dividendo, então não tem por que ter diferença. Teoricamente, né, as duas deveriam ter o mesmo preço, mas por preferência dos gringos, eles gostam da 3, estão puxando, o fluxo está entrando, e aí a gente pega essa oportunidade. Então a gente vai comprar 4, vender 3. Por enquanto é isso. Boa, meu caro Guto Cerávolo. Ó, são 10h20. Deixa eu só compartilhar com vocês isso aqui, ó. Azul busca opções para dívida enquanto negocia com a Gol, dizem fontes. Segundo pessoas que falaram à Bloomberg News, follow-on é a opção preferida, enquanto um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, o Chapter 11, seria uma alternativa a evitar. Em todo caso, é por isso que os papéis da Azul estão sendo punidos como estão sendo punidos. No que eles tiraram a manguinha de fora, voltaram para leilão,
quando caíam 5%. Agora saem de leilão e caem 8% de queda para a Azul 4. Azul com problemas no endividamento. Aqui, ó, a companhia aérea está avaliando opções que vão desde uma oferta de ações a um pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos, chamado de Chapter 11, enquanto luta para cumprir obrigações de dívida com vencimento iminente, disseram a Bloomberg News pessoas com conhecimento do assunto sob condição de anonimato. Embora um pedido de Chapter 11 esteja sendo considerado, a Azul pretende evitá-lo e está trabalhando com o Citigroup para uma potencial oferta de ações. Quer dizer, vai passar a caneca para o mercado e colocar dinheiro a fim de que a companhia pague as dívidas. Será que vai ter demanda para isso? A companhia também está trabalhando com o Citi como consultor sobre potencial contrato de fusão com a Gol. Outra opção vem sendo estudada e é a emissão de novas dívidas por meio da unidade de carga da Azul. Debentures aqui? Representantes do Banco Americano e da Azul não comentaram. Esta manchete ajuda a explicar, é de hoje às 10 da manhã, agora em há pouco saiu, ajuda a explicar o que está acontecendo com a Azul, que volta a leilão. A Azul chegava a cair 9%, está de volta a leilão. Que dia para Azul, hein? Amigos, vamos fazer o seguinte, o Diego Kerber toca agora com o Coutinho, em cima dos highlights da Bolsa e ajudando você aí do outro lado com as suas perguntas, temos várias. Eu só quero deixar para o Coutinho a encomenda de Vale 3, porque é um dia positivo para o minério de ferro, os grandes destaques no verde da Bolsa tocam nesse segmento, Goal 4, GGBR4, Vale. Então vamos falar de Vale, que é o papel referência no segmento. Pois não, Coutinho? Bora, tá na tela. Recordar é viver. 2 dias atrás eu falei de uma possível venda por causa de 5971 e 5995. O mercado ontem cai, vem com forte movimento de alta, nota, deixa eu dar um zoom para vocês, tá na tela? Tá na tela. Fez aqui um doji, então assim, o mercado caiu, o mercado voltou, fechou no momento de abertura. Este candle, neste lugar, é um movimento de cunho altista. Hoje, abre em manutenção de alta de 0,39, vai retestar 5971, deve retestar 5995, o objetivo de Vale a priori seria R$ 60,01. Quem permanece comprado, minha orientação, 93 de vol, R$ 1,15, R$ 1,20, stop, colo, stop, sempre, e vai empurrando. Novas entradas, eu sou mais conservador, eu aguardaria. O problema é que se você deixar para entrar acima de 5,995, arredondando R$ 60, você tem um upside curto até 61. Então, para mim, Vale se torna mais um ativo de manutenção do que entrada. Quem quiser ficar comprado é um risco, porque Vale, apesar da alta e do candle de ontem, deveria corrigir. Então, a gente está apostando, a gente está se antecipando, esse é o termo, numa eventual manutenção altista. Então carrega um pouco de risco. Fica a critério, fica atento nas duas possibilidades. Boa, Coutinho. Bora lá então com mais pedidos da nossa audiência, né? Porque coincidiu. Várias pessoas estavam pedindo justamente essa análise de Vale, era o caso do Whindersson Calado, também do nosso outro ouvinte, eu vou pegar o nome dele, o Albino Vieira, também estava querendo saber de Vale, então eu vou pegar o outro pedido do Whindersson, que foi de BBAS3, tem uma gente também comentando sobre isso, né? Não é só ele, mas também várias outras pessoas estão falando de Banco do Brasil. BBAS3 na sua tela, Coutinho. Bora, BBAS3 a gente já pode mexer no FIBO, tá? Então vamos lá. Máxima 2904, não chegou a atingir. Bateu na terceira, da terceira não passa, tudo sob controle. Mercado corrige. BBAS3 corrige e volta. Aqui tá a pergunta do Léo. O que é uma primária e o que é uma secundária? A primária de BBAS3 é altista. Então você vê, o papel vai lá, sobe, sai da região de 25, vai para a região de 29. O que eu vou chamar de secundária? Vou colocar no gráfico de 60 para ficar mais fácil de enxergar. É você ver que você tem agora uma montagem de um envelopezinho de baixa. O mercado cai, o mercado lateraliza. Então você tem uma primária altista, só que você já tem uma segunda figura dizendo ao contrário. Então BBAS3, quem está comprado, passa a ficar mal comprado. Se você quiser, posso fibar o gráfico para dar um pouquinho de visibilidade para vocês. Então tá aí, tangenciando 2787, não pode perder, cota 2809. Se quiser ficar comprado, ok, no risco. Volatilidade, aí eu tenho aqui para o gráfico diário, volatilidade de BBAS3 está em 0,36, ou seja, o teu stop está na casa de 0,55, 0,60. Volta para o gráfico de 60 minutos, se romper 2787,
Objetivo desse cara, 2,723. Olha só as chineladas, vimos tanto o Ibov tocar mínima intradiária, agora tá nos 186.657 pontos, numa queda de 0,5%, mas o dólar que tá chamando mais atenção, tá avançando agora para 1,26% de avanço, nos R$ 5,635, e no que eu falo, o Ibov renova mínima intradiária 136.591 pontos, 0,55%, e renovação de máxima para a doleta R$ 5,636. Coutinho, se a gente não falar, daqui a pouco essa chinelada abaixo da minha orelha. Então bora lá falar dos dois, tanto o índice quanto o dólar futuro. Vou jogar esse cara no intraday para ver se a gente começa a achar um pouquinho de ponto, tá bom, pessoal? Olha só, no caso do mini índice, você tem dois fibos, o primeiro com certeza já deve ter sido superado, eu vou traçar só de curiosidade. Não, na verdade está em cima do ponto. Então, suporte no mini índice a 1,38, 248 ou 250, que é o correto. O mini índice cai, gráfico de 60, duas barras, então você vê que o movimento está bem pesado para o mini índice, bem direcional. Primeira barra cheia, segunda barra agora a barra das 10 às 11. O mini índice deveria dar uma estacionada a 1,38, 250. Atento quem está fazendo o day trade. No caso do dólar, eu vou fazer a mesma coisa. Vou para o gráfico de 60 minutos. O movimento do dólar também íngreme, mas dá para fibar. Então eu vou apagar esse fibo e vou fibar daqui para cá. Então olha só, quem está comprado no dólar, né? A gente já tinha falado no movimento altista. Faz a manutenção. A resistência, inclusive terceira linha não passa, fica atento. R$ 5,665. Pode levar o dólar até lá, chegando lá, fica atento, porque o dólar, a partir de 665, deveria corrigir. Boa, Coutinho. Eu tava até vendo aqui a variação por pontos, enquanto o dólar volta para R$ 5,64. Agora bate em R$ 5,640, 1,33% de avanço para o contrato futuro do dólar. Enquanto isso, a gente vê a curva de juros, ela não vai renovando máximas intradiárias, mas ela vai estressando em média 5 pontos base, 4 pontos base e meio em toda a sua extensão. Maior destaque de alta é justamente na ponta mais curta da curva. Tem um F27, por exemplo, tem uma alta de 7 pontos base neste instante. O F26 tem de 6 pontos base agora. Doleta não para de renovar a máxima intradiária, R$ 5,640 e meio agora é o avanço na doleta, 1,35%. Por favor, tá no meio do me caminho. ajuda. Precisa de ajuda mesmo, presidente. É o seguinte, a gente tá bem próximo, tá bem no meio do caminho até a última resistência ali no seu gráfico, né, Coutinho? Pode reforçar com a gente? Você estaria, até peguei um fibo mais curtinho para ser mais conservador. Então vamos lá, R$ 5,638 cota, R$ 5,657, ou seja, 19 pontos de upside para bater a terceira linha. A priori vai, eventualmente não acredito que suba direto, pode corrigir. De qualquer forma, altista. O índice, você viu, né? A mágica do fibo, 1,38, 250 era repique, 1,38, 250 repicou. Cota, 1,18, 425. Então tá aí, deu um repique de quase 200 pontos. De qualquer forma, de novo, baixista, né? Só como é uma retração de 61,8% de um FIBO, seguramente o mercado nessa retração dá uma oscilada. Aqui respeitou. O índice subiu aí enquanto o Diego falava 200 pontos. Fiquem atentos. Pode dar uma subidinha, mas a priori mantém cunho baixista. Beleza, vamos voltar então com Guto Cerávulo para trazer o segundo destaque dele diretamente da selva das oportunidades. E aí, Guto, nessa escalada aí do dólar e do Ibovespa renovando mínima, quais outras oportunidades você enxergou nesta selva? Vai lá, fera! Vambora, tem notícia aqui de um long and short que a gente já tá, ó. Acabou de sair no portal do Infomoney. Olha só, a terceira prévia do Ibovespa confirma inclusão de Auren na nossa carteira. O que significa isso? Que os fundos passivos terão que comprar Auren, né, para fazer parte do índice. Vai fazer parte do índice, obviamente eles têm que entrar. Então é um fluxo positivo, né? Nós temos um long and short. Que long and short é esse? É exatamente a Auren contra a Taesa. Tá perdendo aqui, ó, do ponto que eu entrei, ó, 1,27. Tá? Então, para quem quiser, tá aí a oportunidade, Auren contra a Taesa. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, a gente estava falando sobre opções de cupom e elas estavam concentradas na manutenção e no aumento de 0,25. Olha só que interessante.
teve já uma mudança. Olha só, já temos aqui, ó, a opção, né, de alta de 0,5% subindo e a manutenção caindo. O mercado está mostrando uma tendência para aumento da taxa de juros. Fico por aqui, um forte beijo, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles, vamos embora. 10h31, Guto Cerávolo, direto da Central TC Investimentos, trazendo pra gente as oportunidades. Obrigado, Guto, sempre importante aqui te ouvir. Relatório. Bom, nós temos 10h31, tem relatório no radar e tem abertura nos Estados Unidos. Diego, vamos com a abertura e você traz o complemento em instantes. Olha só, amigos, a partir de agora, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 e, claro, a tabela da volatilidade na tela pra vocês. O DXY, o VIX e os yields de 2 e 10 anos. Olha só, confirmando o que a gente flagrava há pouco, o DXY segue em 101,4 pontos praticamente, 0,35 de avanço. O VIX está caindo 7,5% e yields de 2 e de 10 anos pedem em média 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. Eu já tô curioso para saber disso aqui, ó. Como é que anda o comportamento das 7 magníficas? Microsoft, 1,19. Olha o rotation. Apple, 1,48. Google, 1%. Amazon, 1,31. Meta 0,74, Tesla 2,77 e Nvidia caindo 3%, de volta praticamente aos $120. É oportunidade de entrada? Você vê que vai diminuindo, ó. A queda já está em 2,8, agora 2,76. Perde $3 com 34 centavos, agora 2,7, agora 2,60. Parece que tá chegando força compradora. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, alô Diego. Todos eles ainda avançando com relativa força, 0,73% de alta para o Dow Jones, está nos 41.391 pontos. O S&P 500 avança 0,43% nos 5.616 pontos. O índice Nasdaq está no verde em 0,67% nos 17.671 pontos, enquanto o Russell 2000, ele também avança, está no alto de 0,58% aos 2.203 pontos, Léo. 10h33, saiu o relatório, o Diego nos conta. Exatamente, relatório do Itaú BBA para a ASA 123 ou 2154, né? ASAS que neste instante, eu vou até pegar aqui o número, está otimista com o valor a ser destravado, reiterando compra para o papel, que é a soma de... A soma de soma é foda, né? É complicado. A junção de soma com Arezzo, ASAS 2154, portanto, recomendação de compra por Itaú BBA. Também teve outro relatório do Itaú BBA falando sobre Redditor, por exemplo, tá com projeção de lucro para 2024 em 13%, 2025 em 8% de projeção, elevando, portanto, o preço-alvo de Redditor de R$ 39 para R$ 45, reiterando compra para o papel também. Então, esses dois, ASAS 2154 e Redditor, com o relatório do Itaú BBA. Você ri, né? Você ri, a gente chora aqui, bicho. Eu sei. O Diego se Perdão. emocionou. O Diego se emocionou. Perdão. Se emocionou. Foi espontâneo. Foi um improviso espontâneo do Diego Kerber aqui. Ele quis dizer que é fogo. Que é fogo. Porque ele sabe que esse é um programa de família. 10h34. Amigos, a curva de juros, o dólar e o índice aqui no Brasil ficaram como? A partir da abertura dos Estados Unidos. Vamos lá, Coutinho, a curva de juros aqui pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. O dólar está subindo 1,26%, R$ 5,635. O Ibovespa está caindo 0,51%. Você revisita os gráficos agora com gancho do mercado americano também. Já tem mais Nvidia, pois não, Coutinho? Bora, começando com o dólar. O dólar eu coloquei agora no gráfico de 15. O FIBO é o mesmo, tá? Não muda nada. Lembrando só que eu fiz uma alteração na terceira linha, foi para R$ 5,657. Dando um zoom, o que você enxerga no curtíssimo prazo? Candle menor, desaceleração. Então atentos, day traders de plantão no dólar, o dólar pode iniciar a correção. O o mini índice, como eu falei, repicou no 250, subiu para 450, voltou. Então, manutenção baixista, era o que a gente tinha cantado. Falei que o 250 era simplesmente um ponto de repique. Então, tá aqui, igualzinho ao dólar. Candle longo, candle mais curto, presença de pavio. Então, desacelera,
No caso do índice, tá melhor que o dólar em termos de desenho, pode fazer manutenção de venda para o mini índice, só o dólar que deve desacelerar. 10h35. Petróleo. Bora olhar pra Nvidia. Antes o Diego tem informação. Petróleo no radar. Alô, Diego. Pois é, saiu essa informação nos agregadores de notícia internacionais que nós acompanhamos, como por exemplo o Financial Juice, e chama atenção, o Iraque está planejando cortar a produção de petróleo para entre 3,85 e 3,9 milhões de barris por dia em setembro, segundo uma fonte informou ao portal. O Iraque cancelou um carregamento spot de 1 milhão de barris em agosto para reduzir as exportações. Então, com essa menor oferta, a tendência é que o petróleo tenda a reagir para cima. Vamos dar uma olhada como é que está a situação neste instante. Por enquanto, sem reação, o petróleo Brent caindo 0,25%, 78 dólares e 46 centavos. Vamos ver como é que o número vai evoluir, ou essa variação intradiária vai evoluir nos próximos minutos, Léo. A partir desse gancho, não é? Porque a gente tem aqui, ó, na última atualização do Brent, 78,47 dólares. Tenho a impressão que o ímpeto de baixa está diminuindo e o WTI subindo 1,5. Eu abri, isso eu tenho a memória aqui de hoje, né? A gente tinha 74 dólares o barril, ele já começa a acenar para os 76. Acompanhemos o movimento do petróleo. E a reação imediata, no caso de Petrobras, Petri 4 está no radar, alta de 0,45% num dia de realização em que o Ibov cai. Petrobras na contramão consegue subir 0,50%. O Coutinho fala de Petri 4. Vamos lá, Coutinho, é o gancho que o Diego nos traz. Corte de produção por parte do Iraque, podendo puxar a cotação da commodity do petróleo para cima. Petrobras tende a se beneficiar, somando-se relatórios que recomendaram compra no papel gringos e nacionais. Pois não? Bora, Petrobras então. A gente falou de uma eventual recordar e viver, né? Eventual lateralização. Nesse dia, foi uma pergunta do Léo, inclusive, né? Ou seja, bateu no objetivo, fez um candle. Aí o que foi que eu falei? Eu falei, bom, preciso aguardar, porque eu preciso ver se o mercado cai ou o mercado lateraliza. Um candle só é muito pouco. No dia de ontem, o mercado já me deu um call, ou seja, lateralizou, então sobe, lateraliza, sobe. No dia de hoje, sobe. Então, envelope de alta em Petrobras, o ativo denota a manutenção. Tem uma segunda resistência extremamente importante, porque ela é histórica, no 3,996, então, devagarinho, tá? Porque eu tô a 20 centavos desse objetivo. E Petro pode continuar subindo. Eu só teria um pouco de cuidado, novas entradas eu faria um pouco mais longe de 39,90, 40, 40 e 50, 40 e 60, para deixar o papel descolar dessa região. Se você eventualmente comparar Petro, o objetivo dela é R$ 42,67. 10h38. Amigos, preciso convidar vocês a olharem de novo para minha tela. Veja só o VIX caindo 10%, praticamente 15,5%. Agora olha o DXY, de volta ao 101,4 e na verdade mais próximo até do 101,45. Yields de 2 e de 10 anos, mantendo aqueles 2 pontos base e meio a mais nos prêmios, tanto no curto quanto no longo prazo. E aí, Coutinho, eu preciso encomendar 2 papéis no mínimo para você. O primeiro deles é Nvidia. Tá na tela. Tá na tela ali pra gente falar. E depois tem Tesla, porque Tesla tá em 212 dólares, vai subindo 3%. Nvidia cai 2%. Fala com a gente, Coutinho. Bora. Pessoal, olha só, né? Pra você ver que interessante. O que eu falei na abertura do programa? Eu falei que a Nvidia ia abrir a 121 dólares, foi o que aconteceu, e que ela podia subir e voltar para dentro do canal. Então, foi exatamente o que aconteceu. Nvidia agora, 12283, Nvidia chegou a bater 124 dólares, mais ou menos. Então, assim, você vê que o fato dela voltar, apesar que eu já tenho, né, topos e fundos descendentes, posso montar aqui pivô de baixa, seja lá, eu tenho a possibilidade de que a Nvidia volte pro canal. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que ter calma para eventualmente, eu vendi na abertura. Então você vendeu a 120, 119, o papel subiu, tá? Então, de novo, Nvidia se torna baixista, quebra o meu canal, tá agora beliscando ali a possibilidade de voltar. Nós cortamos o call de entrada a 108, 108 e pouquinho, ou seja, tá super bem. Então zera a metade, deixa um percentualzinho para eventualmente continuar subindo. Assim, não tem estresse e não tem correria, tá bom? No caso de Tesla, que o Léo pediu, Tesla, a gente recordar e viver, tá comprado a 189, papel cota 213.
Tesla tem, na tua primária, ela é baixista, então, ó, papel vem todo caindo, papel abre com gap, sobe. Esse FIBO, a gente pode já não utilizá-lo e eu já vou refibar a orientação nova. Então tá aqui, Tesla faz uma movimentação altista. Essa movimentação altista, ela é uma correção de uma baixa, tá estacionada certinha numa retração, $213,57. Se não vendeu Tesla ainda, você já está em tendência de baixa, hoje ganhou um bônus e ela sobe. Sobe até 216. Então, chegando 216, coloca no bolso, pode encerrar. Tesla, a priori, não dá sinais de que continua subindo. 10h41, 19 minutos para as 11 da manhã, amigos. Precisamos voltar a tabelar sobre Bolsa Brasileira no seguinte sentido. Não é um dia bom e doce para Azul mesmo. A Azul chegava a cair 11,03%, tocava R$ 6,45, foi devolvida a leilão. E aí, hein, Coutinho? Olha aí o candle da derrota. Pois não. Tá lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Como o Azul confirmou, eu vou desligar o imã e vou colocar um fractal pra gente enxergar o meio do caminho. Então tá lá. Esse aqui é o meio do caminho pra Azul. A Azul tem suportes 648, inclusive tá no ponto. Tá certinho. 632 o próximo e 616. Como o movimento é muito longo, sai de R$ 7,00 a R$ 5,62, é interessante você usar essa técnica, se chama Fibonacci fractal, onde você põe um fibo dentro de outro para você enxergar o meio do caminho. Então, na eventualidade de quem gosta de trade de repique e vai comprar Azul, 648, 632, melhor ponto de compra, de novo, extremamente arriscado, R$ 6,16. 10h42. Bom, aí ó, em relação aos destaques por pontos agora no Ibov, hoje é um dia de correção até prova em contrário. Eletrobras vai tirando do Ibovespa 75 pontos. Ao lado de Itaú e B3 são os papéis que mais tiram. Na verdade, Sabesp acabou de roubar o lugar da B3 aqui. Então você tem Eletrobras tirando 75 pontos, Itaú Unibanco e Sabesp tirando outros 45 em média. Vamos olhar para a Elet 3, já temos o gráfico que está muito bonito, né? Naquela clássica leitura do envelope de alta. Você tem um sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Quer dizer, foram vários envelopes de alta confirmados. Diante disso, o que a gente pode projetar daqui em diante? Sem estresse, Léo. Aguardar. Assim, o mercado, como a lateralização ela é longa, você vê que o papel cai 1,64% e ainda está dentro do canal. Então, ok. O papel permanece altista, 42,61 é o objetivo. Volatilidade 0,38, teu stop na casa de 55, 60 centavos. Cola stop para não ter problema. Mas, de qualquer forma, o papel permanece com viés altista. Hoje corrige sem estresse. Muito bem, nós temos 10h43. Bom, Coutinho, aí a gente vai passar a olhar para Itaú Unibanco, que está caindo 0,56%, vai tirando 60 pontos do nosso Ibov. Qual que é a leitura gráfica? Lateralizado, com envelope de alta em 37,01, ou seja, está oscilando em cima dessa resistência. De novo, igual a Elet, o papel cai, mas cai dentro do canal. Então, sem estresse, o papel tem amplo espaço de oscilação. Cota 37,17, a priori faz leve correção, cai 0,54, é nada. Permanece com o objetivo de R$ 38,50. Vamos ver agora, lógico, né? Torcer para não cair até o 36,30 para depois ter que subir tudo de novo. Mas quem tá comprado, tá bem comprado, pode ficar tranquilo, aguarda por enquanto R$ 38,50. Nós temos 10h44. Ó, deixa eu pegar carona, ô Léo, até pensando nas oportunidades de hoje, para as ações que mais caíram e as que mais subiram. E aí, de maneira rápida, a gente se despede do Coutinho. As que mais caíram ontem foram São Martinho, ainda em função dos cálculos dos incêndios que acometeram várias plantações de cana-de-açúcar. No caso de São Martinho, houve impacto e, mais uma vez, a gente viu queda, 4%. Lojas Renner caiu 3%, ou 3,76%. Uzi Minas caiu 3,41%, CSN 3%, Azul 2,68%. Você vê que os Minas e CSN já estão hoje numa correção frente à resposta do minério de ferro e em face às quedas de ontem. Lojas Renner com as suas complexidades micro e de estrutura de capital, São Martinho em função dos incêndios, e no caso de Azul já existiu uma antecipação, uma desconfiança sobre a estrutura de capital da companhia e a alavancagem mais forte.
Inclusive com direito a Chapter 11, que é muito ruim para as empresas terem que acionar, basicamente para não serem cobradas por parte dos credores. Isso posto, os 5 papéis que mais subiram: Marfrig, Semig, Petrobras, Itaú e Embraer. Marfrig e Petrobras tiveram recomendação de compra reiterada ou elevada. Marfrig subiu 2,6%, Petrobras 2,27%. Semig conseguiu o segundo lugar, Itaú e Embraer fecharam o top 5. No caso de Semig, possivelmente, empresa procurada por investidores em meio a ambiente de agenda mais esvaziada e juros mais altos. A Semig é mais resiliente. No caso de Itaú, não teve notícias específicas, mas se destacou em função da subida em bloco dos bancos. Talvez uma antecipação à foto do crédito de hoje e da inadimplência. E no caso de Embraer, sem notícias específicas, mas mantendo o status de uma das empresas mais sólidas da Bolsa neste 2024. Isso posto, Coutinho, para a gente se despedir, o Alex já está voltando, vamos olhar para a Marfrig, que foi o destaque de alta de ontem, e aí você vai mostrar a situação de agora, e vamos olhar para São Martinho, destaque de baixa de ontem também, pois não? Então vamos lá. Só aproveitando o pessoal que já estava na tela, a Azul deu uma bela derretida. Tá a 6,16, que é o ponto de compra que eu falei. Aí, de novo, extremamente arriscado, tá? Mas já entrou em leilão. R$6, objetivo R$5,62. Então vamos para São Martinho. SMTO3, é isso? Bora. Isso. Clicar lá e dá um reset no gráfico. O mercado cai, o mercado corrige, o mercado cai, tranquilão, pivô de baixa. Volta para dentro do canal, cota 2785, objetivo 2719. Em 2719 eu tô no meio do canal. Então, de novo, volta aí a uma potencial lateralização, atento, custo de oportunidade do seu capital em permanecer comprado em São Martinho, em função do ativo entrar em lateralização. De qualquer forma, o rompimento de 2719, e aí piora a situação, pode levar o papel a 23,05. Então tá comprado, a priori, mal comprado. E outro, São Martinho e... São Martinho foi o destaque de baixa, vamos para o destaque de alta, que aconteceu ontem aqui na Bolsa Brasileira. A gente está falando basicamente dos papéis de Marfrig, Semig, Petrobras, Itaú e Embraer. Vamos focar em Marfrig, que subiu 2,6%. Fechou ontem a 14,99, Coutinho. Bora, então vamos lá. Tá na tela, tá afibado. Figurinha clássica, tranquilona, mercado sobe, lateraliza, sobe. Então, só aguardar. Ativo, cota 1,484, cai levemente 1% no dia de hoje. Tem uma resistência a 1,505. Tá comprado, tá bem comprado. Aí agora é só uma questão de aguardar. Lógico, sempre monitora, 26 de vol, 30, 45, 50 centavos de stop loss. Não pode perder mínima, a mínima do papel 1,4, 1,8. Objetivo de quem tá comprado fica o no 582. Muito obrigado, Coutinho. A gente volta a falar amanhã. Obrigado, querido. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia pra vocês. Só na caixa. Bora lá! Valeu, Coutinho. Rei da discoteca no mercado.